Só um segundinho, pessoal. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores pela Rico, né? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, eu toco o fórum aí da Rico todos os dias aí, segunda a sexta, durante todo o pregão, e a gente procura sempre dar uma assessoria aí nas operações para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? E hoje a gente vai falar sobre a nossa carteira direcional. É um tema que a gente repete todos os meses, né? É uma carteira que ela trabalha nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda, e toda virada de mês a gente faz aí uma palestra, aí, dá um retorno aí para vocês, né? Para falar sobre como a carteira se comportou no último mês, as mudanças eventuais ocorridas de um mês para o outro, né? E sempre aí a ideia é procurar aí otimizá-la, né? E o objetivo maior que é o quê? Que é ganhar dinheiro. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a transmissão para vocês, áudio e vídeo ok, boa noite, Tsubasa, Macaco Novo, Camboriú, Liba, Walter, Marcelo Bauru, maravilha, aí o pessoal já está chegando na sala aí, só gostaria que vocês me dessem um retorno para a gente poder iniciar aqui a palestra. Beleza, aqui então tá tudo bem aqui, então vamos falar sobre ela. Bom, eu sei que tem muita gente que já conhece a carteira, tem alguns novos aí, estou vendo alguns nomes novos aqui também, então a gente vou dar uma geral aí como é que ela funciona, e a ideia é para quem quiser segui-la, né, replicar, entender a metodologia que a gente vem seguindo, né, e procurar pegar carona com ela. Então vamos lá, deixa eu reduzir aqui um pouquinho aqui a minha imagem, e vamos começar a falar sobre ela. Bom, no site da Rico, a gente tem aqui algumas abas, né? Primeiro vamos mostrar aqui pelo dashboard. O dashboard é o site novo da Rico, onde a gente tem várias opções aqui na lateral do lado esquerdo. Dentro da parte de análises, a gente tem essa página aqui das estratégias, que é uma página que eu faço manutenção aí todos os dias, e a página da carteira gráfica direcional, que é o que a gente vai falar sobre hoje. E além disso, por aqui também a gente consegue chamar o fórum, que é a parte que eu fico aí durante todo o pregão. Só para quem não conhece, deixa eu rolar a tela um pouco mais aqui para baixo, aqui do cantinho esquerdo, fórum, né? Vocês conseguem acessar o fórum, e aí ele cai no modelo aqui do site antigo, né? Porque a gente teve uma pequena incompatibilidade quando foi criado o novo, o fórum não rodou muito legal. Mas de uma forma ou de outra vocês vão conseguir acessar. Pelo site antigo, tem aqui análise de mercado, estratégias, e tem aqui também carteira gráfica direcional. Sei que a telinha está um pouquinho reduzida para vocês, pessoal, é o formato aí do live stream que a gente tem, mas de qualquer forma, se vocês derem aqui um clique com o botão direito, vocês conseguem visualizar em tela inteira. Mas de qualquer forma, não se preocupe que a palestra ela vai ser gravada, vocês vão conseguir revê-la depois. Bom, então, chamando aqui por esse menu Análise de Mercado, Carteira Gráfica Direcional, vocês vão cair nesta página aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom, que a tela de vocês já está pequena. E com o zoom ainda pequeno, aí vai complicar mais ainda, né? Dá só um segundinho, pessoal, que eu estou com uma outra máquina aqui em paralelo, que o Windows acabou reiniciando, né? Que eu uso como backup para saber, eventualmente, às vezes a transmissão cai, e eu fico falando aqui até perceber que a transmissão cai, eu demoro um pouquinho. Então, eu gosto sempre de fazer o acompanhamento por duas máquinas em paralelo. Então, eu estou inicializando uma segunda máquina, daqui a pouco eu vou acompanhar por lá também. Deixa eu só deixar aqui só a imagem do site que fica melhor. Bom, aqui tem as características da carteira. Nessa carteira, que ela é direcional, por que esse nome direcional? Porque ela trabalha nas duas pontas, procurando aí se o mercado está subindo, a gente vai procurar concentrar as operações na ponta de compra, e de forma oposta, quando o mercado estiver caindo, a gente vai direcionar as operações na ponta de venda, como o mercado está querendo virar novamente, né? A gente está numa tendência de baixa. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Aqui vocês têm um retrato do nosso índice Bovespa. Deixa eu tirar aqui um pouco
os níveis aqui de suporte e resistência, e vocês podem perceber que o Ibov está zigue-zagueando para baixo. Quando isso acontece, a gente diz que o mercado está em tendência de baixa. E nesse sentido aqui, as operações que têm um favorecimento maior, né, são as operações na ponta de venda. Então, nesse momento, eu começo a concentrar minhas operações aqui, no caso, na venda. Mas vamos voltar aqui a falar sobre a carteira. Então, a minha carteira gráfica direcional, ela trabalha com capital teórico de R$100.000. Aí muitos vão me perguntar, mas eu não tenho R$100.000 na conta. Como é que eu faço se eu quiser acompanhar as indicações da carteira? Não tem problema. É só fazer as alocações de forma proporcional, se vocês quiserem replicar, né, fielmente essa carteira. Ou, se o capital, por exemplo, eu não tenho 100 mil, eu tenho 50, metade. Seria, quando eu indicar uma operação de compra ou de venda, uma quantidade de entrada, por exemplo, de 400 papéis, vocês vão entrar com 50 mil, com 200, 25 mil, com 100, alocando de forma proporcional, se quiser trabalhar somente também no lote padrão, né, sem entrar no fracionário. Vamos lá. Bom, seguindo aqui em frente. Então, a gente tem operações de swing trade, né, onde, para o swing trade, esse ano, eu estou trabalhando com R$99.000. Não era R$100.000? Sim, mas R$1.000 eu reservei aqui para operações de day trade com o mini índice, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, falando aqui inicialmente aqui sobre as operações de swing trade. Então, estou trabalhando aqui com capital teórico de R$99.000 e um gerenciamento de risco de 5%. O que significa esse gerenciamento de risco de 5%? Toda operação que eu iniciar, eu tenho que ter o quê? Um ponto de entrada, né? Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que ter um porquê. Por que eu quero comprar aquele determinado ativo ou por que eu quero vender. Então, tem que ter um porquê que eu estou querendo fazer aquela operação. Depois, tem que ter um plano, né? Nesse plano consiste no quê? No ponto de entrada, o objetivo aonde eu quero chegar, e se não der certo, aonde que eu vou pular fora? Eu vou ficar ali na operação aí ad eterno, né? Vendo eventualmente se não der certo o meu prejuízo só crescer? Não, não posso fazer isso. Então eu tenho que ter um ponto para pular fora se não der certo, que é o tamanho do stop. Dá só um segundinho, pessoal, que a minha outra máquina está reiniciando, para eu poder também acompanhar o chat aqui em paralelo. Então, vou fazer aqui o meu login aqui, que aí qualquer problema, se eventualmente a gente tiver na transmissão, né, eu posso acompanhar vocês também. Então, estou me autenticando aqui. Está carregando a tela, maravilha, aqui está tudo ok, já estou vendo aqui pela outra tela. Deixa eu só confirmar se o microfone aqui está desligado, né? Porque senão a gente vai ficar com microfonia. E estava ligado pela lei de Murphy. Vamos lá. Então, gerenciamento de risco de 5%. O que significa isso daqui? Vamos fazer uma continha básica, considerando o capital de R$100.000. Então, eu estou reservando aqui R$5.000 para o tamanho dos stops das minhas operações. Ou seja, se eu abrir aí X operações, consumir todo o meu caixa com essas operações, não importa se seja operações de compra ou de venda. O tamanho do meu stop de todas essas operações, ele vai consumir no máximo R$5.000, que seria 5% desses R$100.000. De 99 mil vai dar alguma coisa próximo de R$5.000 também. O que isso significa? Se todas as operações que eu abri, falei, puxa, tive uma infelicidade danada aqui, abri um monte de operações e todas elas deram para trás. Eu vou ter um prejuízo de R$5.000, mas eu ainda vou ter 95% do meu capital preservado para começar tudo de novo. Isso é a grande sacada para a gente conseguir manter o nosso capital, porque se a gente não tiver isso daqui, perder o capital, não tem mais o que fazer no mercado de ações. Então, eu tenho que trabalhar com manejo de risco para, se não der certo, eu ainda ter capital suficiente para recuperar numa próxima operação. Então, isso daqui que seria esse gerenciamento de risco de 5%.
Antes da gente dar sequência, pessoal, a gente já está no mês, estamos entrando no mês de agosto. Vamos dar uma olhadinha como é que está o desempenho da carteira ao longo do ano. Todos os anos eu zero essa carteira, ela começou em 2013, na realidade é um aprimoramento dos últimos anos. 2013 não era direcional, 2014, ano passado, ela adquiriu o caráter direcional, mas não tinha ainda day trade, e esse ano está mesclando com um pouquinho de day trade. Deixa eu chamar aqui o relatório da carteira. Aliás, é mais fácil chamar por aqui. Tem um botãozinho aqui no próprio site, aqui embaixo, baixa aqui a carteira direcional. Então vamos puxar aqui o último relatório, que seria o relatório do fechamento de hoje, né? O site aqui já está atualizado. Então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então vamos aqui mostrar como é que está o comportamento dessa carteira aqui ao longo do ano, né? Esse aqui é o retrato da nossa carteira, que ela está bem na direção que a gente gostaria mesmo, né? Ela começou zerada, e ao longo do tempo aqui ela vem ganhando força, e nesse momento está extremamente descolada do índice. Enquanto o índice aqui setou para baixo com força, nesse momento ele está praticamente com 0% aqui de ganhos ao longo do ano, quer dizer, zerando aqui toda essa subida que ele fez nesse período, né? A nossa carteira aqui já está com mais de 23% de rentabilidade, ou 23 mil aqui de lucro bruto, né, ao longo do ano. Então, exatamente aqui, por isso que ela tem a característica direcional. Não importa se o mercado está caindo ou está subindo, o objetivo da carteira é o quê? É fazer caixa, ganhar dinheiro, né, para que a gente chegue no final do ano, aí tá com o saco do Papai Noel aí bem gordo, de preferência aí estourando. Então, esse é o retrato da nossa carteira aqui ao longo do ano, né? Está com um desempenho aqui bastante favorável. Eu não tenho preocupação em bater o índice Bovespa, né? Se a gente pegar um momento de alta aqui, eventualmente aqui o Ibov fechou o ano com 30% de valorização e a minha carteira, por exemplo, fechou o ano com 20%. Eu não vou ficar triste, ganhei dinheiro, isso é o mais importante. O meu compromisso maior, qual que é? É geração de lucro, é fazer ela gerar caixa. Se conseguir bater o Ibov, ótimo. Se não conseguir no momento de alta também, não estou muito preocupado se eu estou um pouco atrás, um pouco à frente do Ibov, né? Mas a minha preocupação maior é manter a minha carteira aqui acima da linha zero. E é o que a gente tem conseguido aí todos esses anos. Esse ano, mais uma vez, a gente fez uma nova mexida e também estamos conseguindo esse desempenho aqui fabuloso. Ainda estamos aqui no início do segundo semestre, ainda tem alguns meses pela frente e eu espero aí conseguir mesmo estourar aí a boca do balão até o final do ano. A gente está trabalhando aí com bastante seriedade aí nesse sentido. Vamos continuar agora falando das características da carteira. Então, como eu comentei com vocês, tem um gerenciamento de risco de 5%, ela opera nas duas pontas, tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda. Eu sei que tem gente aí um pouco perdida, né? Imaginando, falei, puxa, mas trabalho na ponta de venda, como é que eu vou vender alguma coisa que eu ainda não comprei? No mercado de ações a gente consegue trabalhar nas duas pontas, tanto na compra quanto na venda, né, independentemente da ordem. Na venda, no caso, através do aluguel de ações. Não vou me prender muito nesse ponto hoje, né, como operar aqui na ponta de venda, porque semana que vem eu vou fazer também uma outra palestra especificamente como operar com o mercado em queda. Então aí a gente vai detalhar bastante como fazer essas operações vendendo primeiro e recomprando depois. Mas basicamente vocês podem fazer tudo pelo HB, tem uma... não é boleta, tem um menu específico que vocês conseguem chamar aí o botãozinho para alugar o papel que vocês queiram, né, sem a necessidade de contatar a mesa. Então dá para vocês fazerem tudo pelo HB. Aluga primeiro o papel e depois vai com a boleta de venda normal para efetuar a venda. Depois, quando a gente trabalha na ponta de venda, a Bovespa, isso eu também vou detalhar na semana que vem, ela trabalha o quê? Com margens. Por quê? Se vocês vão tomar um papel alugado, é natural que vocês tenham que deixar uma garantia. Essa garantia pode ser tanto em financeiro quanto em ações.
Como a minha carteira, os papéis que eu tenho nelas, são todos para giro rápido, né? Expectativa sempre de retorno, de encerramento de operações inferior a um mês, eu não posso colocar nenhum desses papéis que estão na carteira como garantia. Então, eu reservo sempre uma margem em financeiro, né? E para não ficar todo dia devolução de margem, pediu mais margem, etc., porque conforme o papel cai ou sobe, a gente vai ter chamada de margem ou devolução de margem. Então, já considero, no caso, a margem máxima para o meu aluguel. Qual que é a margem máxima, no caso, que ele vai me pedir? A condição stop. Por quê? Eu comprei o papel na expectativa que ele caísse e ele subiu. E quando chegar no nível de stop, eu vou pular fora. Então, a margem máxima, a condição pior que eu tenho, é a condição de stop. Então, já considero, já reservo uma parte desse capital da carteira em financeiro, que eu já deixo bloqueado, considerando a margem máxima que ele pode ser chamado. E cada papel ele tem o quê? Ele tem um ágio dependendo da volatilidade do papel. Esse ágio quem determina é a Bovespa. Vocês podem conseguir todo esse ágio ou através do próprio comando de alugar os papéis, ele já informa para vocês, ou aqui no site da Bovespa. Eu não lembro exatamente por onde que eu chamei, mas vocês vão achar aqui dentro do site da Bovespa, vocês vão localizar esta página aqui, chamado Garantias, onde vocês têm uma tabelinha para cada papel, o ágio que ela chama, né, que no caso de margem que vocês vão ter que deixar. Como vocês podem deixar o próprio papel, quando vocês recebem o papel, vocês vão vender, vai entrar um financeiro. Então, vocês já vão ter esse financeiro disponível e vão ter que completar com esse ágio conforme essa tabela aqui da Bovespa. 22%, 18%, 30%, 25%, 20%, mais ou menos aqui em média, costuma oscilar por volta aí de uns 20% na grande maioria dos papéis. Depois, essa margem, então, ela já vai ficar retida com a Bovespa. É um financeiro que vocês não vão poder contar. Se eu estou vendido, num determinado momento, independentemente se deu certo ou não, eu vou ter que recomprar o papel. Para isso, eu vou precisar o quê? De um financeiro para conseguir fazer essa recompra. Então, eu também deixo uma outra parte do meu capital bloqueado para poder o quê? Para poder fazer a recompra desse papel mais para frente. Então, eu reservo uma parte com relação à margem. Vamos pegar de novo aqui o relatório da minha carteira. Está aqui. Relatório da carteira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, das operações que eu tenho aberto no momento, essa fatia em azul é a margem que a Bovespa aqui está me retendo, considerando aquela pior condição que é a condição de stop. Essa partezinha aqui em verde desse gráfico de pizza, né, é o financeiro que eu estou deixando também reservado para não mexer, para poder zerar as minhas operações na ponta de venda. Fica mais fácil explicar por aqui. E o que eu tenho efetivamente para poder fazer operações, caixa livre aqui para fazer novas operações, é esse laranjinha aqui, que é o meu caixa livre para as operações de swing trade. Aqui, esse azul mais escuro aqui, eu ainda tenho algumas operações aqui na ponta de compra, é o que eu utilizei em compra. Se eu utilizei, claro, não tenho mais aquele financeiro disponível. Então, nesse momento, a minha carteira tem aqui esse laranja livre aqui. Aliás, por aqui dá para a gente mostrar também as regras da carteira de forma mais clara do que no site. Então, esse bloqueio financeiro que eu tenho também. Aí, a gente tem aqui uma condição que é exclusiva para venda, não ocorre quando eu estou numa operação de compra, que é a liberação do bloqueio em D+4. Puxa vida, mas por que eu só vou poder liberar uma venda que eu encerrei, só vou ter aquele meu financeiro de volta 4 dias depois? Pelo seguinte, pessoal, quando vocês alugam o papel, esse papel vocês já recebem ele liquidado financeiramente. Então, a condição que a Bovespa exige para que vocês devolvam esse papel depois que vocês encerraram a operação é esperar a liquidação financeira. Ele também tem que estar liquidado financeiramente. E quando que ocorre a liquidação financeira de um ativo que vocês compraram?
sempre em D+3. Então, vocês compram hoje, tem que esperar 3 dias úteis, aí ligar lá na... Isso tem que ser feito através do telefone mesmo, né? Ligar na mesa de operações e pedir para encerrar aquele aluguel. E, ao mesmo tempo, também pedir a devolução daquela margem que ficou retida lá na BMF. E essa margem não volta no mesmo dia, ela volta um dia depois. Por isso que a gente tem aqui essa liberação do bloqueio 4 dias depois. 3 dias para esperar a liquidação financeira e mais um para devolver essa margem. Toda essa parte aqui de aluguel, de operar de forma invertida, pessoal, semana que vem na palestra que eu vou fazer sobre operações com mercado em queda, eu vou detalhar melhor, mas só de forma geral para que vocês entendam um pouquinho como é que a gente pode vender primeiro e recomprar depois. Ainda, todos esses valores de controle que eu tenho aqui são valores brutos. Não está sendo considerado aqui nem emolumentos, nem corretagem, nem o valor do aluguel, que normalmente ele é bastante pequeno, e vocês pagam também somente proporcionalmente ao período que vocês vão ficar, então é uma coisa que não costuma pesar, e nem imposto de renda. Vamos ver aqui, tem umas perguntas aqui. Camboriú, a garantia pode ser em tesouro direto? Pode ser em tesouro direto também, Camboriú. De modo geral, quando não for financeiro que você deixar como garantia, vai ter sempre um pequeno deságio. Se você deixar ações, vai ter um pequeno deságio. Voltando, por exemplo, nessa tabela da Bovespa, por que está marcado aqui essa coluninha aqui, deságio? Faz de conta que eu tenho ações, por exemplo, que eu vou deixar em garantia da Petrobras. Então vamos lá nessa tabela aqui, Petro 4. Petro 4 vai sofrer 20% de deságio. Então vai pegar a cotação do dia, né? E ele vai entrar como garantia com 20% de deságio da margem total que ela chama. O Tesouro Direto também vai ter alguma coisa em deságio. Não sei te dizer exatamente quanto, né? Mas vai ter um pouquinho de deságio. A única coisa que não tem deságio nenhum é o financeiro. Se você deixou 10 mil reais como garantia, vão entrar 10 mil reais como garantia. O restante, né, tesouro ou ações, vai ter sempre um pequeno deságio. Bom, aí eu tenho um critério para fazer essas alocações na minha carteira, que é um critério aqui que eu determinei, né, critério próprio, peso 2 e peso 1. Eu determinei com peso 2 o quê? Todos os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov. Por quê? Porque são ativos normalmente com maior liquidez, então, naturalmente, eu adquirindo um lote maior, né, por serem ativos mais líquidos, numa condição de encerramento de operação, também vou ter mais facilidade para desfazer aquela posição. E os ativos que não pertencem à carteira teórica do Ibov, normalmente com uma liquidez um pouco menor, eu estou atribuindo peso 1. Então, um determinado ativo, por exemplo, que eu poderia comprar 1000 ações, se ele não pertence à carteira teórica do Ibov, eu vou comprar apenas 500 em função do critério de liquidez. Mas esse foi um critério próprio que eu coloquei, né? Vocês poderiam criar qualquer critério diferente. É um critério que eu atribuí na carteira direcional. Aí eu tenho uma condição de stop para parar de adquirir novos ativos, que eu chamei aqui essa condição de stop breaker. O que seria esse stop breaker? Aqui eu tenho uma quantidade máxima de ativos que eu posso ter em carteira. Por exemplo, se todos os ativos que eu comprei ou que eu entrei na venda, não importa, pertencer à carteira teórica do Ibov, no máximo 8. Se nenhum pertencer, no máximo 16. Como na prática eu sempre tenho alguns que pertencem e alguns que não pertencem, eu vou ter sempre um mix entre 8 e 16 ativos. Digamos que eu estou na minha carteira aí, naquele determinado momento, com 16 ativos em operações abertas. Posso entrar com mais, mesmo tendo financeiro, posso entrar com mais algum ativo na carteira? Não. Por quê? Porque eu já estou na minha quantidade máxima aqui de ativos permitidos na carteira. Então, eu tenho que esperar encerrar alguma operação para liberar espaço pelo critério de quantidade para mais um. Ou, eventualmente, eu trabalho com esse gerenciamento de risco de 5%.
todas as operações que estão abertas naquele momento já estão comprometendo esses 5% de risco. Por algum motivo também sobrou grana na carteira. Posso entrar com mais alguma, abrir mais alguma operação? Não, porque senão esse gerenciamento de risco vai superar os 5%, então também não posso entrar com mais nenhum. Até hoje, de modo prático, eu nunca precisei, tendo caixa na carteira, acionar esse critério para não entrar com mais nenhuma operação, tanto pelo critério quantidade, quanto pelo critério de risco. Mas, de qualquer forma, eu coloquei essa condição, se por algum motivo surgir no futuro, né, eu estou com a minha carteira já totalmente preenchida aí com os 16 ativos máximos ali e, eventualmente, consumindo 5% de risco, se aparecer algum financeiro, né, por algum stop melhorado, por alguma outra coisa nesse sentido, eu não poder abrir mais de uma operação até reduzir essa quantidade ou até reduzir esse risco de 5%. Alguns aí entrando aqui um pouquinho depois. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Vander Baldassi. Boa noite, aspirante também, né? Para vocês que estão chegando agora, né, a gente está falando mais uma vez sobre a nossa carteira direcional, e quem entrou um pouquinho depois, não se preocupe também, porque essa palestra ela vai ser gravada, depois eu disponibilizo aí o link da gravação para que vocês possam revê-la, ou mesmo também quem está acompanhando desde o início, se quiser rever depois, também vai ter a possibilidade. Bom, movimentação de stops, né? Isso daqui é um critério bastante importante, porque, pessoal, já tem de alguns anos para cá, aliás, tirando o ano de 2009, de 2010 para cá, o nosso mercado aqui vem de uma leve tendência de baixa, mas, no geral aqui, quando ele pega a tendência em algum sentido alta ou baixa, normalmente não tem sido uma tendência consistente, né? Então, se a gente adotar um critério de 8,80, apesar da gente ter um plano inicial para entrar nas operações, por experiência prática, a gente percebeu que deixar essas operações com uma postura estática, né, fiz aquele plano de entrada, ponto de entrada, objetivo e stop, sem fazer nada, a chance de fracasso tem sido grande. Por quê? Porque normalmente o tamanho do stop é sempre menor do que o retorno potencial que eu estou trabalhando. Normalmente a gente procura trabalhar com relações de risco 2:1, 3:1, onde esse valor maior seria o retorno potencial e o valor menor o risco. Quando o mercado não pega uma tendência consistente, que ele começa o quê? Vai um pouco para cima, um pouco para baixo, qual que é a distância menor que a gente tem? Sempre a distância do stop. E muitas vezes operações que começavam bem, né, no meio do caminho acabavam voltando, né, e depois, infelizmente, acabavam dando stop, porque é o pedacinho menor. E não é justo a gente deixar uma operação que já começou bem e foi para a região de lucro, deixar voltar e sair no negativo, mesmo que eventualmente ela não cumpra totalmente o objetivo. Então a gente foi aprimorando aqui essa metodologia, essa postura de condução dos trades, né, e eu especificamente criei algumas regras para movimentação de stops. Essas regras aqui estão sempre sendo revisadas, né, de modo a gente também procurar otimizar os resultados, né. Em momentos aí de tendência mais forte, a gente costuma deixar os stops mais soltos, em momentos aí mais difíceis a gente aperta um pouco mais. Mas nesse momento a gente tem o quê? Essas 3 regras aqui, sendo que essa última aqui é uma regra opcional que nem sempre eu aplico. Primeira regra dos 2,5%. O que seria essa regra dos 2,5%? Seria o seguinte, eu entrei numa operação, não importa se foi de compra ou de venda. Pregão fechou hoje. Aí eu vou contabilizar como é que está o resultado dessa operação. Opa, fechou com 2,5% de lucro. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop, independentemente de onde ele estiver, lá para o 0 a 0. Ou seja, se depois daquele ponto que ela já fechou com 2,5% de valorização, o mercado voltar, pelo menos eu não vou sair no prejuízo. Se eu não conseguir esse lucro, mas pelo menos eu saio no 0 a 0. No dia seguinte, avançou mais
1%. Então, eu estou com 3,5% de lucro. Eu vou melhorar o meu stop novamente, vou levar esse stop mais 1% para frente, né? E assim eu vou caminhando com os meus stops na direção do trade, deixando sempre uma folga aí para o mercado, em caso de correção, de 2,5%. E aí o meu stop já vai estar na zona de lucro. Por essa regra aqui, pessoal, pegando um pouquinho das operações que a gente tem abertas nesse momento, operações aqui de swing trade. Hoje mesmo, eu já revisei o stop de BB Seguridade, uma operação na venda, Porto Seguro, e CCRO3 foi uma venda que eu abri hoje, ela se desenvolveu muito bem, né? O ativo literalmente aí ele voou, né? Voou no sentido da operação de venda, que a gente já conseguiu trazer o stop, não me lembro agora o stop inicial onde que ele estava, mas era 15 e alguma coisa, a gente já conseguiu trazer esse stop para a zona de lucro. Eu entrei na operação em 14,37 e o stop nesse momento, por essa regra de 2,5%, ele já foi para 14,15. Então a gente vai protegendo as operações e o quanto antes levar para a zona de lucro. Isso é o que tem ajudado também bastante a gente conseguir esse ótimo resultado que a gente vem tendo aqui ao longo do ano de lucro. A gente tem que ter uma postura dinâmica mesmo. Depois, uma outra regra que eu utilizo, isso independentemente de estar na zona de lucro, seria o quê? Os zigue-zagues da tendência. Seguindo aqui um exemplo aqui, teórico aqui do índice Bovespa. Esse aqui é o zigue-zague da tendência aqui do índice Bovespa. Faz de conta que isso daqui fosse um ativo. Digamos que eu fiz uma venda aqui. Meu objetivo, por exemplo, está nesse ponto. Tá, ele fez aqui o primeiro zigue-zague, que começou a subir um pouquinho, que a gente chama isso daqui de movimento corretivo, ou movimento de repique, e voltou a ceder. Operação de venda. Meu stop inicial estava aqui. Formou um topo mais abaixo, eu trago o meu stop daqui para cá, porque eu já tenho aqui o quê? Um topo mais abaixo na direção da operação. Ah, mas nesse ponto aqui a operação ainda não está no lucro. Não importa, nem vou olhar se está no lucro ou no prejuízo. Eu já diminuí o tamanho do stop. Também se a operação der para trás, eu já vou ter um prejuízo menor do que aquele prejuízo inicialmente calculado. Essa é uma forma de compensar também aquela situação. Se a gente, em muitas operações, não vai sair necessariamente no objetivo, então também é justo que a gente mexa o quê? Na parte contrária também, naquele prejuízo inicial. São poucas as operações que a gente tem encerrado exatamente naquele primeiro stop planejado. Normalmente aqui esses stops, de uma forma ou de outra, vão sendo revisados ao longo do caminho. Então, operação de venda, cada topo aqui que vai formando aqui mais para baixo, eu vou trazendo meu stop para baixo. Operação de compra, ao contrário. Se eu comprei nesse ponto aqui, formou um fundo mais para cima, trago meu stop para cá. E assim sucessivamente, depois para cá, sempre observando aqui esses fundos principais. Tudo isso daqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar, né? Porque eu já faço essa revisão aqui todos os dias e eu informo via site e nesse relatório que é gerado também todos os dias. Mas só para que vocês entendam as regras que a gente está seguindo. E aqui é uma regra que, opcionalmente, eu aplico, não são em todos os casos, eu vou avaliar muito a situação de momento de mercado, né? Por exemplo, eu abri posições na compra. Aí sai uma notícia bastante forte aqui, que vai me fazer o mercado voltar com força. Eu vou procurar aí apertar os stops dessas minhas operações aqui rapidamente. Por quê? Porque eu já estou antevendo uma situação desfavorável para aquelas operações que eu abri. Então, vou aplicar aqui essa regra aqui de inversão de movimento para sair o quanto antes daquelas operações que estão se desenvolvendo aí na ponta contrária. O Vander Baldassi está perguntando onde vai ficar gravada essa aula aqui. Deixa eu já colocar aqui, Vander. Eu tenho um canal no YouTube, Evandro Espaço Lima. Então, todas as palestras que eu faço, né, no final da palestra, eu faço o upload lá para o meu canal do YouTube, né? Isso daí leva um tempinho, né? Mas com certeza aí, até no máximo amanhã de manhã, essa palestra também vai estar disponibilizada lá no meu canal do YouTube para que você ou
quem mais quiser possa revê-la depois. Então seriam essas aqui as regras que eu tenho de movimentação de stops. Eu comecei a fazer um controle também, pessoal. Vamos voltar aqui um pouco no site. Deixa eu aumentar mais ainda um pouco esse zoom, porque eu sei que a tela de vocês ela está pequena. Onde aqui eu tenho um acompanhamento das operações, até eu saí de férias aqui no mês de julho, né? Até o mês de junho, eu tinha um controle diferente. Eu sempre colocava aqui a última operação que eu encerrei. Aí eu resolvi de uma forma aí, para que vocês tenham aí um controle maior, e principalmente eu fiquei 20 dias de férias, e algumas operações ficaram andando aí ao longo do tempo, né? E algumas pessoas aí, ou muitos, ficaram perdidos. Falei, e aí, como é que ficou aquela operação, né? Foi encerrada, não foi, etc e tal. Então, estou colocando no site também as últimas operações encerradas, exceto o day trade com mini índice. Por quê? Day trade são operações que normalmente a gente faz todos os dias. E nesse relatório que é gerado, tem todas as operações, tanto de swing trade, quanto as operações de day trade também. Para não poluir muito aqui o site, né, não ficar uma lista que virar um outro pergaminho, então estou concentrando aqui no site apenas as últimas operações de swing. Então aqui estão as últimas operações que a gente encerrou, né, principalmente no período aqui que eu fiquei de férias, mas as operações continuaram seguindo conforme essas regras aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, no site vocês vão ficar sabendo aqui das operações encerradas, quando que ela foi encerrada e se deu lucro ou se deu prejuízo. Felizmente, aqui essas últimas aqui a gente conseguiu retomar o prumo novamente. Isso aqui é bom para vocês perceberem que a gente não consegue acertar tudo, né? A gente não tem bola de cristal, né? Às vezes o mercado vai para um lado aí que a gente não gostaria, mas de modo geral acertamos a mão novamente aqui e as últimas operações estão indo muito bem, e dessas operações em aberto aqui a gente já está conseguindo trazer também já 1, 2, 3 operações aqui para a zona de lucro, né? Então a gente está conseguindo defender bem essas operações. Então essas atualizações ficam no site. As revisões de stops de um dia para o outro, sempre marcadas também no site com asterisco, que é o que vocês estão vendo aqui. Depois que eu voltei de férias, na parte de day trade, que é o que a gente vai ver agora, foram pouquíssimas operações que eu fiz, né, agora aqui nesse início de mês. Deixa eu dar uma olhada aqui, foram 1, 2, 3, 4 day trades aqui com o mini índice, a gente já vai começar a falar sobre eles. 2 aqui deram loss e 2 deram gain. Mas as perdas aqui desses losses aqui foram um pouquinho maiores do gain que a gente conseguiu, mas de qualquer forma não comprometeu o resultado da carteira, que está indo muito bem. Aqui nesse relatório, nesse PDF, pessoal, vocês vão ter aqui todas as operações que a gente abriu desde o início do ano, desde janeiro aqui de 2015. Então já está virando isso daqui um pergaminho, né? Mas eu faço questão de colocar todas as operações para que vocês vejam exatamente o que deu certo, o que não deu certo, quando não deu certo, quanto que a gente perdeu, né? E eu marco aqui nesse relatório, em branco, as operações que não deram certo, em azul, as operações que deram certo, que, graças a Deus, aí tem sido aí a grande maioria das operações. A título de histórico, vamos aqui no site. Desde o início do ano foram 310 operações, 234 a gente fechou no positivo, negativo 76, isso daqui é o que a gente tem aqui acumulado ao longo do ano de operações encerradas, né, 23.182, e esse aqui é o caixa livre de momento que eu tenho aqui para novas operações de swing trade. Marcelo Bueno está me perguntando aqui das operações de mini índice, também fica no site. Ficava, Marcelo. Como agora eu estou colocando o controle das últimas operações, então ele vai ficar apenas essas operações do mini índice, o resultado das operações. A divulgação já vou mostrar para vocês onde que ela é feita. Mas o relatório, aqui, você clica aqui nesse, baixa aqui a carteira direcional, vai abrir aqui esse PDF, e aqui tem as operações
que a gente fez tanto de swing trade quanto de day trade. Hoje, por exemplo, foram 2 operações de swing trade com o mini índice. Só mais uma informação, pessoal, antes da gente passar para a parte do day trade. Como é que são passadas essas indicações de compra de swing trade? No site, vocês vão ter aqui no finalzinho uma seção chamada Fique de Olho. Isso daqui, para que eu coloco isso daqui? Para que vocês consigam se programar na operação com antecedência. Eu sei que não é todo mundo que tem disponibilidade de ficar full time no pregão, então eu já coloco com antecedência essas operações para que vocês possam se programar. Por exemplo, para amanhã eu tenho quais de olhos? Equatorial, Multiplan e Qualicorp. Todas no sentido de venda, por conta aí da sinalização do Ibov, com sinalização de topo nesse momento, né? Aqui o ponto de entrada, o objetivo, aonde eu quero chegar, e o stop se não der certo, e aqui as quantidades, no caso máxima. Por que eu coloco quantidade máxima? Supondo que eu tivesse com o meu caixa já perto de 100% do capital, talvez eu não conseguisse alocar toda a quantidade, por isso que eu coloco quantidade máxima. Mas por enquanto eu estou com bastante caixa ainda, vou conseguir, se as operações saírem, entrar com essa quantidade. Então todas as operações de swing trade, elas saem a partir desse fique de olho. Ultimamente, operações na ponta de venda, a gente está com um problema na boleta do Operando com Você para disponibilizar através aí do Operando com Você as operações de venda. Então, tenho colocado apenas via caixa de mensagens. Mas se vocês forem esperar sair lá no HB algum aviso, a operação já pode ter passado do ponto, né? E vocês não conseguiram entrar naquele momento ideal. Então, o ideal é sempre vocês darem uma olhada aqui para conseguir programar com antecedência. Então, nenhuma entrada ela é feita de bate-pronto. Primeiro eu passo a possibilidade, o estudo gráfico que eu fiz, né? Ponto de entrada, objetivo e stop, e se bater em um desses pontos, aí a gente efetiva a operação e ela entra lá na carteira. Marcelo está perguntando se o capital de 10 mil fica inviável. Não, não fica inviável, Marcelo. Você pode fazer de forma proporcional e eventualmente entrando no fracionário. Ou, eventualmente, você pegando também o conceito da carteira, não necessariamente você o quê? Você fazer toda essa diversificação com 16 ativos, que é muita coisa para 10 mil reais. De repente você fazer uma diversificação menor, talvez com 4 ativos, alguma coisa desse sentido, mas você pegando também a ideia da carteira. Então dá para você fazer alguma coisa. O importante, o intuito maior dessa carteira é mostrar um caminho para vocês que é possível a gente ganhar dinheiro, tanto com o mercado subindo, quanto o mercado caindo. Então, por isso aqui, vocês terem essa palavrinha aqui na cabeça, carteira, mas carteira direcional. Quando muita gente fala em carteira, só enxerga no sentido do quê? O que eu vou comprar para pôr na minha carteira? Essa é uma carteira diferente. Eu posso também enxergar o que eu vou vender. Porque, de qualquer forma, o que é o lucro numa operação? É o resultado da venda subtraído da compra. Se eu conseguir vender por um valor maior do que o valor que eu comprei, eu vou ter lucro. Se eu vendi por um valor menor, eu vou ter prejuízo. Se eu comprei primeiro e vendi depois, ou vendi primeiro e comprei depois, é um mero detalhe. Então, muita gente aí, quando vê o mercado caindo, simplesmente se afasta do mercado. Não, a gente pode aproveitar esses momentos de queda aqui e também ganhar dinheiro na queda. Por isso que a gente chama com essa carteira direcional. E você com 10 mil reais também pode aproveitar aí essa ideia. Bom, operações de day trade, né, onde a gente está reservando apenas 1% do capital da carteira. Se eu trabalho com 100 mil reais, eu estou destinando apenas R$1.000. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Como é uma carteira e eu estou preocupado com o meu capital, eu estou colocando uma quantidade. No day trade a gente vai meio que para o tudo ou nada, né? Muitas vezes, se vocês viram aí, por exemplo, hoje, eu ganhei R$110 numa operação e perdi 200 e pouco numa outra operação. De R$1.000, nossa, perdi 200 e pouco, significa que eu perdi 20 e poucos por cento numa operação, e a que deu certo eu ganhei aí aproximadamente aí 10, 11%. Quer dizer,
eu estou trabalhando aí com porcentagens muito altas do meu capital. Se eu for colocar um valor muito significativo do meu capital, corro o risco de quebrar. Então, a ideia é pegar um valor que, se eventualmente eu perder de 100 mil reais, é fácil eu recompor. Agora, se eu só tenho 10 mil reais e perdi R$ 1.000, 10%, opa, já é uma coisa um pouco relevante. Se eu tenho R$ 1.000 especificamente, fui tudo para o day trade, e se eu perder os R$ 1.000? Aí acabou, aí não tenho mais grana. Então, o que eu sempre recomendo? Mesmo quem não for seguir a carteira direcional, se tiver um capital pequeno, opera apenas um mini contrato, que você vai desembolsar aí R$ 200. R$ 200 normalmente aí é um fim de semana, aí uma balada, um pequeno passeio, um lazer, jantar com a família, se alguma coisa pequena. E já considera esse capital aí perdido. Se você perdeu os R$ 200, quando você sai, se diverte, você gastou R$ 200, você volta contente. Aí você já deixa o emocional tranquilo. Não colocar um capital muito grande. No meu caso, eu aloco R$ 1.000, porque ele representa apenas 1% do capital que eu tenho na carteira. E com R$ 1.000, o que eu consigo fazer? Eu consigo operar 5 contratos. Cada contrato de mini índice, cada ponto de mini índice, ele vale 20 centavos. Como eu trabalho com 5 contratos, cada variação em pontos vai variar também R$ 1. Ou seja, eu ganhei 110 pontos, ganhei R$ 110. Perdi 200 pontos, perdi R$ 200. Esse é a alocação que eu faço aqui na carteira com day trade. Geraldo César, ainda tenho dúvidas. Preciso alugar a ação para operar com venda? Precisa, Geraldo. Precisa alugar e, como eu falei, semana que vem eu vou fazer uma palestra especificamente sobre como operar aí com o mercado em queda para a gente detalhar bem essa parte. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer hoje tudo pelo HB. Você consegue fazer o próprio aluguel pelo HB, você aluga pelo HB e em seguida vende pelo próprio HB, pela boleta de venda normal. Ou usa alavancagem, vende pela boleta de day trade, depois liga lá no atendimento lá da Rico para alugar o papel e pede para bloquear o robô para não te zerar no final do dia. Tem os dois caminhos para você fazer essa operação de venda. Como é que são as indicações das operações de compra ou venda com o mini índice? Bom, swing trade vocês já viram que ela vai via fique de olho. E as indicações de compra ou venda com mini índice? Através de um relatório que eu preparo todos os dias, chamado Call. Então, deixa eu baixar aqui. O Call ele fica nessa página aqui, Estratégias Diárias, que também vocês vão acessar aqui, Análise de Mercado, Estratégias Diárias, vão cair aqui. Deixa eu chamar aqui o relatório de hoje, de amanhã, que eu já fiz também. Está carregando. Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Nesse relatório que eu faço todos os dias, eu sempre coloco ali na parte final um pequeno estudo, tanto do mini índice quanto do mini dólar. O mini dólar, embora ele não faça parte da carteira direcional, mas eu faço um estudo também. Então aqui está o estudo que eu fiz com o mini índice e aqui embaixo o estudo que eu fiz com o mini dólar. Então a primeira indicação de compra ou venda, ela vai sempre a partir desse relatório. Do jeito que ele está confuso nesse momento, pelo fechamento de hoje, eu não consegui ainda nem antecipar uma eventual compra ou venda. Para o mini dólar já tem uma possibilidade aqui de compra para amanhã. Mas para o mini índice, pelo fechamento de hoje, não dá para a gente, por enquanto, antecipar nada. Então, estou pedindo aqui para que vocês aguardem aí o próximo pregão para a gente passar alguma operação ou de compra ou de venda. Mas a primeira indicação ela vai sempre por aqui. E as demais, como é que elas são feitas? Pelo fórum, que eu toco todos os dias. Por isso, pessoal, o fórum, eu sempre peço para o pessoal, quando for colocar os posts aqui com o mini índice, colocar nesse título aqui, com esse nome, WinQ15. Por quê? Porque eu tenho no fórum um comando chamado busca, né? E onde eu consigo, digamos, falar, olha, o meu único interesse aqui é a operação com mini índice, o resto ações, o resto não me interessa. Eu só quero enxergar os posts
que estão relacionados com o mini índice. Aí a gente vai aqui por esse critério de busca. Digita aqui o WinQ15, dá o OK, e ele vai trazer todos os posts relacionados aqui ao mini índice. Vamos ver se ele vai executar a busca, está um pouquinho lento. Vamos ver o que ele me trouxe de resultados. Travou aqui um pouquinho, está aqui. Então, todas as discussões com o mini índice, os estudos, etc., olha aqui, o WinQ15 está tudo filtrado aqui. E qualquer post que sair com o título WinQ15 vai aparecer aqui. Aí alguém abre um post e coloca, por exemplo, WinQ, ou Mini, ou Mini Índice, qualquer coisa diferente. Mas aí o meu critério do filtro, ele está como WinQ15. Não vai aparecer na busca. Então isso aí vai dificultar para todo mundo. Por isso que eu sempre peço para o pessoal para padronizar esses títulos de posts. E eu peço não apenas para o mini índice, que é o objeto da carteira direcional, mas vai falar sobre Petrobras, coloca título do post, Petro 4. Depois, no campo de texto, escreve ali, favor analisar Petro 4, tem alguma possibilidade de day trade para Petro 4, acha interessante comprar Petrobras para o longo prazo, mas deixa o título do post só com o Petro 4. Por quê? Quem está interessado em Petro, vem aqui no campo de busca, coloca aqui o OK e vai filtrar todas as operações com Petrobras. Se escrever de forma diferente, simplesmente a busca não vai conseguir localizar. Então, eu tenho sempre procurado padronizar esses títulos. Então, aqui as indicações do Day Trade vêm pelo call ou pelo fórum. E sempre com encerramento máximo de operação 15 minutos antes do final da sessão. Por quê? É Day Trade. No Day Trade, que tem que ser feitas as operações pela boleta de Day Trade, 10 minutos antes de encerrar o pregão, tem um robô que vai lá e trava tudo para jogar lá para o leilão de fechamento. Para não deixar a mercê da sorte, a mercê de leilão, eu prefiro ter o controle na mão das operações. Então, 5 minutos antes do robô entrar em ação, ou seja, 15 minutos antes de fechar a sessão do mini, que termina às 6 horas, 15 para 6, eu vou lá, se tiver com alguma operação aberta, e encerro a operação. Depois, eu especificamente, tem muita gente que faz scalper, opera pelo 1 minuto, tempos menores, mas eu me sinto mais confortável aí pelo gráfico de 15 minutos. Isso dá uma tranquilidade maior para a gente planejar as entradas, tanto na compra quanto na venda, né? E não é tão estressante. Então, os estudos que eu faço são sempre pelo gráfico de 15 minutos. Muitas vezes, quando a gente faz aquele estudo pelo call, é bastante comum o mini no dia seguinte, né, dependendo do humor, abrir com gap de alta, gap de baixa, não importa, mas abrir com gap. E a gente coloca normalmente as entradas sempre acima de tal ponto ou abaixo de tal ponto, sempre normalmente aí uma folga de 50 pontos. Aí já abriu bem acima daquele ponto que a gente colocou, se for uma operação de compra, ou numa operação de venda, bem abaixo daquele ponto que a gente colocou. E aí, o que a gente faz nessa situação? Abertura com gap. Dentro da zona de entrada, eu coloquei uma compra acima, por exemplo, de 50 mil pontos, o índice abriu a 50.200 pontos. O que eu faço? Espero passar 5 minutos ali do pregão, vou ver em que ponto que ele está, continua na zona de compra? Tá, continua. Qual que era o meu objetivo de entrada? Digamos que a minha entrada ideal fosse nos 50 mil, ele abriu com 50.200 pontos. Tá, meu objetivo é 51 mil pontos. E ele está nesse momento a quanto? Está 50.300. Tá bom, 50.300. Até o alvo. Quanto que ele está 300 pontos acima do ponto de entrada, mas ainda está 700 pontos do alvo. Então, ou seja, ele tem mais de 50% de alvo a cumprir. Ok, vamos lá, vamos encarar, vamos comprar 50.300 pontos mesmo. Tem menos de 50% de alvo a cumprir, vamos colocar uma situação inversa. Está 50.700, meu objetivo é 51, e o meu ponto de entrada que eu planejei era em 50 mil pontos. Deixa para lá, vamos esperar uma próxima oportunidade. Então, espera passar 5 minutos de início do pregão e faz a medição do ponto que ele está até o alvo. Tem pelo menos 50% de alvo ainda a cumprir, entra na operação. Não tem menos de 50%, deixa para lá, vamos esperar
a próxima operação. Aí depois vem o principal aqui, porque eu não consigo, como no fora eu toco todas as demandas, eu não fico só com mini índices, né? Aqui é diferente da comunidade de traders, né, que tem salas específicas para cada tipo de operação. No fórum não. No fórum a gente recebe todos os tipos de demanda e eu também alimento o fórum e o pessoal que participa também com notícias relacionadas ao mercado, economia, às empresas de modo geral. Para quê? Para que vocês também, para que a gente entenda o porquê de estar acontecendo determinado movimento com a empresa A, com a empresa B, está derretendo, está subindo que nem um foguete, o que pode estar acontecendo. Então também vou atrás das notícias para colocar lá no fórum também, para que vocês tenham a informação. Então eu não consigo fazer o acompanhamento passo a passo das operações, eu passo apenas os pontos ali de entrada, né? E depois essa parte aqui fica por conta de vocês seguindo essas regras. Por isso é importante que vocês entendam bem essas regras aqui de ajuste de stop. Antes, vamos pegar uma pergunta aqui do Faria. Se depois de 5 minutos da entrada, o valor voltar para de volta do valor da entrada, a entrada continua valendo ou descarta ela? Se estiver dentro da zona de entrada, se eu planejava entrar nos 50 mil pontos, abrir 50.200, voltou para os 50 mil pontos, vou entrar novamente. Eu vou respeitar sempre aquele planejamento que eu fiz. Então, vou efetivar a entrada. A minha preocupação no caso do gap é o quê? Se o ativo, se o mini fugir muito do ponto de entrada. Mas estiver naquele ponto ali, eu vou efetivar a entrada. Eventualmente, numa situação de exceção, né, que às vezes ele abre lá em cima com um gap violento e depois começa a voltar de forma que aumente o risco, eu vou colocar uma informação ali no fórum, falar, olha pessoal, estou cancelando aquele call ali com mini índice por esse motivo que o risco aumentou. Mas de modo geral ali, se estiver dentro da zona de entrada, está valendo. Agora, isso que é importantíssimo que vocês entendam. Depois que vocês estiverem na operação, como é que a gente vai movimentar os stops? Então vamos lá, primeira regra. Entradas com avanço superior a 50 pontos, né? Que seria o quê? Seria a abertura com gap. Eu tinha aquele stop inicial, mas ele abriu acima do ponto que eu tinha planejado a entrada, supondo uma compra. Como é que eu vou fazer para posicionar o meu stop inicial? Eu vou esperar fechar o primeiro candle de 15 minutos, né? Se for uma operação de compra, eu vou deixar o stop 50 pontos abaixo dessa mínima. Se for uma operação de venda, 50 pontos acima da máxima desse candle. Isso para entradas com avanço superior a 50 pontos, que são operações em início de pregão. Porque sempre quando eu coloco no call uma entrada acima de 50 mil pontos, ela vai se efetivar a partir de que valor? 50 pontos. É a regra geral que eu uso para qualquer operação. Tanto quando eu coloco no fórum também, que eu coloco ali as indicações dos pontos de entrada, objetivo e stop, sempre a entrada é 50 pontos. Passando aquele ponto que eu determinei ali para a entrada, o stop também sempre com 50 pontos de folga. Então, uma regra geral, deixar sempre esperar aqueles 50 pontos, que é para a gente tentar entrar na operação com um pouquinho de consistência, né? E se estopar também, estopou mesmo porque a operação não deu. Então, eu deixo sempre uma folguinha de 50 pontos. Depois, comprei. Avançou 90 pontos. Opa, maravilha, aqui já estou com 90 pontos de lucro. O que eu faço? O candle está em formação, eu levo o stop lá para o 0 a 0 até o candle fechar. Fechou com pelo menos 50 pontos ou mais de lucro, eu já levo aqui o meu stop 50 pontos lá para o gain. Então, repetindo como é que funciona. Operação avançou 90 pontos. Ótimo, estou no lucro. Já pego o meu stop e levo lá para o break-even, lá para o 0 a 0. Espero o candle fechar. O candle fechou com 50 pontos ou mais, eu já levo o stop 50 pontos na zona de lucro e vamos continuar acompanhando ali a operação. E aí, a partir daí, cada candle de 15 minutos, se for operação de compra, eu vou ajustando aqui pela mínima, né? Se for uma operação de venda, pela máxima, sempre com essa folga aqui de 50 pontos. Comprei. Aí apareceu aqui um candle de inversão de movimento, que infelizmente aqui, nesses últimos dias, esse tipo de violinos aí tem sido bastante frequentes aqui. Estou comprado aqui, formou uma baita shooting aqui, que é um candle de topo, né, que seria um martelo de ponta cabeça aqui em cima.
Vamos ver se a gente tem alguma coisa nesse sentido para mostrar. Aqui a gente tem um candle aqui na contramão. Então aqui depois de uma forte subida, formou aqui um candle de topo, uma shooting star. O que eu vou fazer aqui com a minha operação? Não cheguei ainda no objetivo, digamos que o meu objetivo estava mais aqui para cima. Eu vou pegar, independentemente da operação estar no lucro ou no prejuízo, eu vou ajustar, se for uma operação de compra, abaixo desse sinal de topo, se for uma operação de venda, acima desse sinal de fundo. E ainda, se quiser também, pode apertar pelo gráfico de 5 minutos, né? Porque sem inversão de movimento também, a ideia é sair o quanto antes, principalmente se tiver na zona de prejuízo. Então, a regra aqui dá inversão de movimento. Depois, quando estiver quase chegando no objetivo, eu deixei aqui um critério de que 70 pontos do objetivo, eu tiro o gráfico de 15 minutos e aperto aqui pelo gráfico de 5 minutos. Vou seguir todas essas regras acima, porém pelo gráfico de 5 minutos. Se não chegar exatamente ali naquele objetivo, pelo menos eu vou tentar otimizar aí o meu lucro. Então, quando eu tiver 70 pontos do objetivo, eu passo aqui para o gráfico de 5 minutos. Aqui, uma condição que muitas vezes costuma acontecer. Eu entrei na operação, ela estava indo bem, depois começa a andar de lado. Aí uma vez me perguntaram, falei, bom, quantos candles precisa para a gente dizer aí que está de lado? Aí eu defini esse critério aqui de 4 candles. Então começou aqui a lateralizar com 4 candles, saída a mercado. Se não der para sair no lucro, né, com pequeno prejuízo, paciência, né, mas estiver andando de lado, está sem movimento, melhor esperar se definir novamente. Então começou a andar de lado, saída a mercado. E depois, aqui uma condição que eu criei aí há pouco tempo atrás também, para proteger aí grandes avanços, né, que muitas vezes aconteciam. Deixa eu ver se a gente tem alguma situação nesse gráfico aqui que esse aqui é o gráfico do Ibov. Mas vamos imaginar aqui uma situação como essa aqui. Faz de conta que isso aqui fosse um gráfico intradiário. Subiu bastante forte, de repente voltou com muita força. Aqui eu estaria com baita lucro. De repente aqui com essa voltada forte aqui, nossa, saí com um lucro ínfimo. Então o que eu fiz aqui para conseguir defender pelo menos parte aqui desse lucro, né? Não deixar devolver também tudo para o mercado. Quando eu tiver com 150 pontos de avanço, pelo menos, né, 50% do lucro, independentemente de onde estiver o stop, eu já vou defender. Então, se eu estava com o stop, por exemplo, defendendo 50 pontos, já estou com 150 pontos de avanço, eu vou deixar o meu stop, independentemente do que tiver pela frente, com 75 pontos no gain. Avançou 200 pontos, 100 pontos no gain. Avançou 300 pontos, 150 pontos no gain. Sempre conciliando com essas outras regras aqui que vocês têm aqui acima. Então, a ideia sempre é o quê? É otimizar o stop. Então, uma regra que eu introduzi também há pouco tempo, né, para que a gente também consiga proteger aí o lucro aí em grandes movimentos, né, seja no sentido de alta, seja no sentido de baixo, mas que a gente esteja aí com lucro. Essas regras aqui, normalmente é que eu estou sempre revisando, né, conforme os trades vão se desenvolvendo. Tem momentos que eu aperto mais, tem momentos que eu deixo uma folga, eu afrouxo um pouco mais essas regras. Eventualmente já tive regras que foram suprimidas, outras regras acrescentadas, como essa última aqui surgiu aí, foi a última que eu acrescentei dos 150 pontos. Essa da lateralização também surgiu há pouco tempo, e são regras aí que a gente está sempre revendo, né, de modo aí a otimizar aí o resultado aí das operações. Propósito maior, como eu falei para vocês, pessoal, é o quê? É fazer dinheiro, né? É a gente chegar no final do ano, né, falar, esse ano aqui foi difícil, aqui o mercado caiu, aqui um monte de problemas políticos, crise, etc e tal, não ganhei nada, né? Saí super frustrado. Então, mostrar para vocês, independentemente do que está acontecendo lá fora, é claro que a gente quer que toda essa crise aí, todas essas dificuldades que a gente está passando se resolvam, mas aqui no mercado de ações a gente quer ganhar dinheiro. Isso é o mais importante. Então, independente do mercado estar subindo ou está caindo, é traçar as operações procurando aí seguir essa direção do mercado.
Hoje a gente está com 23%, não sei quanto que a gente vai conseguir chegar no final do ano, né? Mas o objetivo, como eu falei para vocês, é ganhar dinheiro. Se a gente chegar final do ano, o Ibov aqui 10% de queda, por conta aí do aprofundamento da crise, sei lá, ou fechar zerado, ou 1%, fala, puxa vida aqui, não ganhei nada esse ano aqui, o que eu tomei de stop aqui. Então, mostrar para vocês caminhos aí, onde vocês possam ganhar dinheiro. Então, essa é a ideia da carteira direcional. A gente está sempre revisando aqui essa... Como é que chama? Deixa eu só voltar aqui. A gente está sempre revisando aqui essa carteira todos os meses, né? E a ideia é otimizá-la cada vez maior. Eu sei que o capital de vocês não é igual, né? Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, tem muita gente nova com capital pequeno, mas a ideia é mostrar para vocês que é possível sim ganhar dinheiro, né? E é por isso que eu criei essa carteira. Até então a gente tinha o quê? A gente tinha um controle de operações, mas era um controle frio que não media nada. Por exemplo, eu tenho as minhas estratégias diárias que eu passo de operações do fórum, tenho controle disso daqui desde maio de 2012. A gente está acumulando aí, entre positivos e negativos, 800 e poucos por cento. Aí, isso daqui, eles distorcem um pouco os resultados, falam, nossa, você está com 800 e poucos por cento de lucro. Não é 800% de lucro, porque isso não é carteira. É muito diferente eu ganhar, por exemplo, eu posso ter duas operações. Pão de açúcar, que é um ativo na casa de R$100, eu perdi, por exemplo, 5% e ganhei 10% num ativo aí que vale R$2. Eu estaria pelo meu controle de rentabilidade, 10% menos, sei lá, 2%, por exemplo, no pão de açúcar, eu estaria com 8% positivo. Mas será que efetivamente eu estaria ganhando dinheiro? Porque a que eu perdi 2% valia 100. A que eu ganhei 10% valia apenas 2. Então eu fico com um resultado distorcido. Já na carteira não, porque a gente está colocando um capital efetivo, né? Então a gente consegue medir em termos palpáveis se realmente a gente está ganhando ou está perdendo. Então foi por isso que eu criei essa carteira, né? Criei ela em 2013, como eu falei para vocês, 2013. Ela ainda não era direcional, foi um embrião que a gente começou, né, era tudo misturado, day trade com swing, mas tudo concentrado na ponta de compra. Deu certo. O ano passado, quando a gente criou as regras, começamos aí a detalhar um pouco mais, entrou no site também, aí ela adquiriu o caráter direcional. Mas também a gente teve um ano difícil, né, e não tinha day trade. E a gente acabou perdendo muitas oportunidades, né, por não ter um critério de day trade. Então, demos mais um passo adiante esse ano, introduzimos esse day trade com mini índice, pegando um capital muito pequeno da carteira, apenas R$1.000, né? Mas em alguns momentos ele deu uma boa turbinada na carteira. Nesses últimos dias, né, ou de uns meses para cá, a gente está ganhando um impulso melhor nas operações de swing trade. Então, um vai ajudando o outro. Independentemente do capital, né, a ideia é que vocês também peguem o espírito desse tipo de operação. Não é porque o mercado está caindo e fala, não, vou ficar fora da bolsa porque o mercado em queda eu só perco. Olhar também, quebrar um pouco o paradigma e verificar que é possível também ganhar com o mercado em queda. Mas esse é um tema aí para a próxima semana, já fica o convite para vocês, né? Vou fazer essa palestra como operar com o mercado em queda. Para quem chegou um pouquinho depois, essa palestra aqui está sendo gravada, né? Eu vou disponibilizar para vocês lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima. Vou fazer o upload daqui a pouco, né? E até amanhã cedo, no máximo, vai estar disponível também para vocês poderem rever. Independentemente de tudo, pessoal, eu fico lá no fórum, convido vocês, para quem não participa ainda, a participar do fórum, né? Fico lá durante todo o pregão. O fórum, a formatação é por chat, como eu mostrei para vocês, diferentemente da comunidade de traders, que é por áudio e vídeo. A interação é um pouco diferente. Mas a vantagem que eu enxergo no fórum é que fica tudo documentado. Para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, chega lá à noite, está tudo registrado, o que foi discutido ao longo do dia. Já a comunidade de traders, né, vocês têm informação mais rápida, mas é ao vivo, né? Quem entra um pouquinho depois, né, só vai conseguir pegar daquele ponto para frente.
não tem aí um gravadorzinho para pegar o que ficou para trás. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham compreendido aqui a filosofia da carteira, para quem não conhece, né? E qualquer dúvida aí, vocês podem me procurar no fórum, né? A partir de amanhã, ou eventualmente fazer um comentário também através do YouTube, quem não for cliente da Rico, que eu respondo depois para vocês. Obrigadão pela presença, pessoal, e até a próxima aí.